E aí galera, quer aprender a ganhar dinheiro na internet com Alex Vargas? Conheça o curso Fórmula Negócio Online. Clica no link e bora pro vídeo. Valeu! E aí, eu fui pro YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, aprender como fazer edição de vídeo, tratar áudio, para que eu pudesse, com base no conhecimento que o meu pai me colocou ali para ter uns primeiros passos, também gravar os meus vídeos. Então, quando eu era pequeno, 11, 12 anos de idade, eu comecei a postar vídeo no YouTube sobre música, né? Deu tocando os meus covers, fazendo aqui minhas coisas com meus amigos e tal. Nunca levei como uma profissão, alguma coisa muito séria. Era brincadeira de criança, sabe? Era coisa que eu gostava de fazer. Que demais! Só que aí, o que aconteceu foi que eu comecei a priorizar a escola e isso foi ficando um pouquinho de lado, mas aquele conhecimento do YouTube, ele sempre ficou comigo, eu tive o hábito. E aí depois, 2 anos depois, meu pai sofreu uma tragédia, ele faleceu, acabou deixando uma quantidade de dinheiro que um moleque de 13 anos não deveria entrar em contato, ainda mais com as circunstâncias que isso foi necessário de Você acontecer. perdeu o pai com 13 anos. Com 13 anos, cara, por acidente de carro. Então, de repente eu me deparei com uma quantidade de dinheiro que eu não tive acesso naquele momento, porque... Você é filho único? Não, eu tenho 2 irmãs. Tá. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, caramba, cara, eu não teria acesso a esse dinheiro se não fosse essas circunstâncias, então basicamente vou considerar como se isso não existisse. Mas eu vou usar pra ele alguma coisa que meu pai me deixasse, ficasse orgulhoso, né? Porque, pô, o dinheiro que ele suou a vida inteira pra me deixar é uma coisa que eu, por algum motivo, sei lá, pensava em ele ficar me olhando e falar, putz, ele vai ter que sentir orgulho nisso daqui que o filho dele tá fazendo. Então, eu comecei a me perguntar, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Então, quando eu estava fazendo ensino médio, eu achava que eu ia fazer medicina, era o meu sonho. Fiz faculdade comecei a fazer faculdade de medicina, mas depois eu larguei. Nisso que eu larguei a faculdade de medicina, aquela pergunta de, putz, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Ela deixou de ser, assim, de ter uma resposta. Porque quando eu ia fazer medicina, ficou muito claro, eu ia construir um consultório médico, pagar o aluguel, comprar os equipamentos, sabe? Usar o dinheiro que meu pai tinha me deixado para fazer alguma coisa que fosse pertinente com o caminho profissional que eu ia tomar na vida. Não foi, porque eu larguei. E aí depois eu fui de novo fazer o pré-vestibular, decidi fazer engenharia, porque eu gostava muito de matemática, física, química, me amarrava e eu era bom na escola. Fui fazer engenharia. E aí lá, eu comecei foi um dos momentos de maior disrupção assim, da minha vida, porque eu tive contato com uma iniciativa chamada de Empresa Júnior. Você está familiarizado com Empresa Júnior? Já ouviu esse conceito? Não. Eu vou te explicar aqui, Legal. Muito legal assim da galera que tá na faculdade. Quero saber. Pô, procurar, sabe, cara, Empresa Júnior é o seguinte, é uma empresa que tem CNPJ, que paga imposto, do mesmo jeito que todas as outras empresas normais que existem, só que ela é gerida única e exclusivamente por alunos universitários. A empresa tem uma sede dentro do ecossistema, dentro da faculdade, e todo mundo que faz negociação com o cliente, que vende projeto, que elabora estratégia de marketing, que elabora planilha de resultado financeiro, é aluno. Então, eu entrei nessa iniciativa aqui, eu fiz o processo seletivo, passei, eu de repente vi um mundo se Então, perfeito, você precisa passar por um processo seletivo para você fazer parte da empresa entrar na empresa júnior. Tem, tá. com certeza. E nesse caso, você foi na faculdade no Rio de Janeiro? O FRJ. Tá, foi. perfeito. Então, desculpa, quantos anos você está hoje, Breno? Agora, com essa pergunta, eu vou pedir até pra você chutar, mano. Quanto você acha aí que eu tenho agora? Cara, não sei se você tá falando. Não, eu não vou ficar ofendido. Pode chutar 26? aí. Não, eu tenho 24, cara. 24? Pô, É. você é bem novo. E E aí, continua. Empresa Júnior passou? Velho, então foi a experiência mais transformadora da minha vida, de longe. Porque a Empresa Júnior, ela mostrou que a solução para o inconformismo que eu tinha na faculdade era simplesmente aprender conhecimentos que eram aplicáveis. Porque até então, eu tinha aula de cálculo, de álgebra linear, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, e eram coisas que até então eram o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que aprender, porque eu tinha que tirar boas notas, porque na minha cabeça, eventualmente, eu ia chegar perante uma entrevista de emprego, eu ia falar com o empregador, e o cara olhar meu CR e falar, contratado, parabéns, sabe? E assim, minha vida ia ser resolvida desse jeito. Mas na Empresa Júnior eu vi que não. Eu fiz processo seletivo. Eu fiz a primeira entrevista que eu tive com um empregador, foi um outro membro, um moleque, que nem eu, que já tinha entrado antes na Empresa Júnior, ele estava lá me entrevistando. Perfeito. E aí ele me deu um case para fazer, para testar a minha capacidade de raciocínio lógico. E aí ele começou a falar sobre números, né? Como eu estava fazendo engenharia, a Empresa Júnior era de consultoria em engenharia de produção. Você tem um entendimento profundo sobre finanças, inclusive o seu curso é um sucesso
para as pessoas que procuram uma educação financeira um pouco mais aprofundada, querem entender. E você também tá bombando em podcast, né? Você está gravando um podcast comigo, eu sou um comunicador, né? Talvez tenha muito mais experiência de comunicação com você, só que você consegue encostar o dedo nas coisas e as coisas que você encosta o dedo, você tem um know-how por trás e faz um mapeamento das métricas e sabe como usar as ferramentas disponíveis hoje no mercado de uma maneira que as coisas na sua mão, elas florescem, elas... Discutível essa parte, né? Eu vou deixar falando, né? Eu sou leonino, pô, então pode elogiar aí, Ivan. Então, assim, seu podcast bateu primeiro, assim, com a sua mulher, foi os incrível sócios, isso. bateu primeiro de podcast no Brasil, Spotify, isso é um feito incrível. Então eu queria já jogar essa bomba pra você. O que existe por trás dessa mente aí que, aonde encosta, as coisas se transformam em ouro, cara? Olha, eu vou começar essa parte de encostar e virar em ouro, é o famoso toque de Midas, né? Que é uma história mitológica. Isso parece ser bom, mas na história era ruim. Porque Midas, ele era um rei numa região que hoje seria a atual Turquia, era da Frígia. Ele encontrou um mendigo, na verdade trouxeram até ele. Quando ele olhou aquele mendigo, ele reconheceu a figura do pai adotivo do deus da festa e do vinho, do Dionísio, né, para os romanos, ou Baco. E ele falou, não, vou tomar conta então desse camarada, tomou conta dele. E aí o deus, agradecido com essa conduta que ele teve com o pai dele, falou, não, então eu vou te dar um desejo, pode pedir qualquer coisa. E como Midas era muito ganancioso, ele falou, tudo que eu toco eu quero que vire ouro. E depois disso ele tocou em talheres, tocou em pratos, em copos, tudo foi virando ouro, mas quando ele foi beber um líquido, ele viu que ao tocar na boca dele virava ouro derretido, ele não conseguia mais comer. Tocou na própria filha, a filha virou uma estátua de ouro, ele viu que era uma maldição. Mas o deus, com pena dele, removeu a maldição, né? Bastou que ele lavasse as coisas nas águas de um rio que passava por ali, rio Pactolo, e tudo voltou ao normal. Então o toque de Midas é muito relativo, e eu não diria que tudo que eu toco vira ouro, porque, por exemplo, o podcast, eu já peguei todo o know-how do meu sócio, o Thiago, que já tinha um dos maiores podcasts do Brasil, Thiago dentro Nigro. de negócios, exatamente, Sim. Thiago Nigro. Dentro de negócios, era o primeiro há muito tempo, e desde que ele tinha virado o primeiro, nunca tinha sido passado. E quando ele me chamou assim, falou, cara, cria um podcast. E ele falou, e seu podcast vai ser o segundo maior de negócios. Na hora que ele falou isso, eu pensei, que exagero, né? Tanta gente boa por aí fazendo podcast. Você só vai perder pro meu. Ele falou isso. Tanta gente boa fazendo podcast, ele abriu o ranking de negócios assim, eu vi teu nome tava lá, tava o Caio Carneiro, tinha um monte de pessoas fazendo podcast há mais tempo, com conteúdo muito bom, gente que eu ouvia, eu falei, cara, aí é briga de cachorro grande, né? Então, ele começou a falar o case, eu falei, cara, eu acho que se a gente conseguir projetar a receita que vai vir da gente fazer isso aqui, e comecei a dar umas, né, com base no case que ele falou. E o cara falou, putz, cara, maneiro isso daqui. Ele anotou lá, enfim, isso foi a última etapa, passei. Lá dentro, eu vi que existia um outro mundo. Um mundo de você poder assumir responsabilidade sobre as suas próprias atitudes e você ver um resultado claro em relação ao que você faz. Porque na faculdade não tem isso, assim. Você é dado a matéria e você sabe que você aprendeu porque você tirou uma boa nota, mas você não sabe como isso reflete no mundo de fato. Cara, na empresa júnior, você vende projeto para cliente. O cara vem até a empresa, ele paga, de verdade. Você senta, você negocia com ele. Se você fechar, foi por causa de você. Você foi um bom vendedor, você conseguiu atribuir proposta de valor para aquilo que ele estava querendo comprar no primeiro momento. Então, isso depende de você. Falou, não, mas faz, a gente tem um know-how aqui, essa parte de métricas, por exemplo, e teu conteúdo é muito bom, o negócio vai ficar bom. E acabou que a gente conseguiu passar ele durante um tempo. É impressionante, cara. Ele falou que você surpreendeu o próprio Thiago Nigro, né? Sim, sim. Ultrapassou. Mas ele já sabia que a gente ia muito bem, ele falou, cara, o seu conteúdo é muito bom, mas a gente tem know-how disso dentro do grupo. Porque se for pegar hoje os 3 podcasts de negócios do ranking do Spotify, os 3 primeiros, é o Thiago, sou eu, junto com a minha esposa, nos sócios, e o Joel. Então, a primeira resposta seria até um pensamento de um economista que eu gosto muito, um austríaco, chamado Friedrich von Hayek, que ele falava que uma cabeça, por mais inteligente que seja, ela nunca vai ter todas as respostas, porque as respostas elas estão compartilhadas pela sociedade, né? O conhecimento está disperso. Então, quando eu entrei no grupo, e hoje nós temos 150 pessoas lá, trabalhando com a gente, fora empresas que de vez em quando prestam serviço, né, tem um pessoal PJ, mas na empresa em si são 150 pessoas. Então, olha o tanto de conhecimento que eu tenho embaixo de mim hoje para poder me assessorar. Eles têm muito mais respostas do que o Bruno Perini, naquele primeiro podcast que a gente fez, que foi ano passado, tinha, porque minha equipe naquela época era formada de 5 pessoas. E agora tem 30 vezes mais.